noite, meus queridos e amados irmãos. Igualmente, boa noite, amigos, meus amigos que estão visitando a Igreja Batista Esperança esta noite, só que esta visita não é fisicamente, mas virtualmente. Você está aí no seu lar, mas está conectado conosco aqui na Igreja Batista Esperança para juntos adorarmos o Senhor neste momento. E quero convidar você a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 a 17. Leiamos as Sagradas Escrituras. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim, antes conhecemos a Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para este culto. Santo e eterno Deus, obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco. Te louvamos também por esse momento que nós estamos preparados em adoração ao Senhor e queremos te render toda a honra e toda a glória neste momento. Pedindo também ao Senhor que conduza ao Pai tudo o que vamos fazer esta noite para a tua honra e tua glória, que a tua palavra pregada possa ser eficaz em nossos corações. Isto eu peço e agradeço no nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amigos e amigas que estão nos acompanhando através das mídias sociais. Então aí aparece um QR Code que você pode apontar o seu aparelho de celular e vai abrir um cartão de visitante, onde pedimos poucas informações, e assim você preenchendo esse cartão, nós entraremos em contato com você depois, e o nosso desejo é que quando retornarmos os nossos cultos presenciais, você possa estar aqui conosco. Então, preenchendo esse cartão, nós vamos fazer contato, vamos começar um vínculo de amizade, e essa amizade vai aumentar quando os cultos voltarem presenciais e você fizesse presente. Então, preencha esse cartão e entraremos em contato com você. Uma outra informação que quero deixar a todos, aos irmãos e irmãs, amigos e amigas, é que no dia 18 agora de julho, nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Então, está perto e nós estamos ansiosos por isso e queremos dizer a você, desde já, que vamos manter todo o protocolo de distanciamento que é colocado por nossas autoridades. E também quero dizer a você que é necessário fazer a inscrição. E a partir do dia 11, isto é, no próximo domingo, dia 11,
você vai poder fazer a sua inscrição para vir ao culto presencial que acontecerá a partir do dia 18, ok? Então, a partir do dia 18 deste mês, nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais. Meus amados, vamos louvar ao Senhor? Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com a música e logo depois do louvor, o nosso irmão e querido pastor Adelaí trará a mensagem do Senhor aos nossos corações. Louvemos, cantemos ao Senhor neste momento. Jesus
irmãos, é fantástico a gente poder desfrutar da alegria que Deus nos preenche, desfrutarmos dos dons, da misericórdia dele, todos os dias a gente poder falar de boca cheia que somos filhos de Deus. E quantos que ainda não conhecem de Cristo, quantos que não conhecem as verdades básicas, quantos que se pegam e dependem de si próprios para ter um relacionamento, para serem Deus e procuram encontrar o próprio caminho por eles mesmos. Nós éramos assim. E Deus nos salvou e hoje andamos alegre no caminho e na verdade na vida. Vamos pregar, irmãos, todos necessitam. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, eu tenho um prazer muito grande de ter a oportunidade de conversar com vocês após quase 1 ano e 4 meses de quarentena. Como faço parte do grupo de risco, minha esposa também, então nós procuramos nos proteger o máximo possível contra a contaminação com o vírus do coronavírus. Mas, pela graça de Deus, aqui estou
e com muita alegria. E eu sou pastor Adelair de Carvalho, que é um dos pastores da equipe pastoral da nossa igreja. Eu quero compartilhar com vocês, hoje à noite, um texto da Palavra de Deus que está em Lucas 17, de 11 a 19. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu quero fazer 2 considerações e, em seguida, entro no assunto. A primeira, eu quero compartilhar com vocês que o empresário que fundou uma grande indústria no Japão, chamada Matsushita Electric, era o Konosuke Matsushita. E essa empresa é produtora dos produtos Panasonic, Quasar, Technics Nacional. Então, quando ele fundou a empresa, ele criou um grupo de princípios para os seus funcionários conhecerem e praticarem. E os princípios eram o seguinte: princípio de servir a nação pela indústria, princípio de justiça e equidade, de união e harmonia, de esforço para o sucesso, de cortesia e humildade, de adaptação e assimilação e de gratidão e reconhecimento. O texto que nós vamos abordar vai falar de gratidão. Então, esse homem criou esses princípios para a sua indústria. E os funcionários tinham que aprender esses princípios e praticá-los. E ele se firmava de que a empresa dele ia qualificar, preparar os funcionários para crescerem e terem sucesso na vida, então eles deviam ter gratidão para com a empresa que eles trabalhavam, e reconhecimento disso. E a segunda coisa que eu quero ver é que, lendo uma mensagem do livrinho Presente Diário, e eu li sobre um escritor chamado João Fernandes Garcia, e ele abordou esse texto que nós vamos abordar hoje à noite, falando de gratidão. E eu quero aqui apresentar aos queridos, juntando essas informações, com uma comparação que existe entre o leproso que Jesus Cristo curou e a lepra. E o pecado. A lepra ataca o corpo de uma pessoa, ela é visível e tem o poder de matar a pessoa fisicamente. O pecado ataca a alma da pessoa, é invisível e também mata espiritualmente o homem. Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, a lepra tem poder de matar e o pecado também. Um mata fisicamente e o outro espiritualmente. A lepra humilha o homem e ele é chamado de imundo naquela época de Jesus Cristo. O pecado humilha também o homem, jogando no chão, na lama, e por fim ele é expulso do meio e é chamado de vagabundo, ele passa a ser um mendigo. A lepra afasta o homem da sua família, dos amigos, da sociedade, do trabalho. Ele passa a viver como coitado, isolado de todo mundo. E vai morar nas grutas, nas cavernas, naquela época de Jesus Cristo. O pecado, no nosso tempo que nós falamos, estamos vivendo aqui agora, ele também tem esse poder de afastar o homem da família, da sociedade, do trabalho, e levá-lo a uma degradação moral, a ponto de ser chamado até de vagabundo, e assim ser um homem infeliz. E nós podemos encontrar nessa comparação, e que através da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, como é que Jesus Cristo transforma a vida de um homem quando ele se prostra aos seus pés. O texto da meditação que eu quero ler com vocês é em Lucas 17, 11 até o versículo 19. E antes, quero fazer uma oração com vocês, que me ouvem neste momento. Bondoso Deus e Pai Celestial, eu quero louvar e bendizer o Teu nome pela Tua palavra e por este momento que nós vamos lê-la, e eu peço que Tu me ajude, me dê toda a graça para poder falar com clareza, com simplicidade, e abençoa também os queridos que estão ouvindo, para que eles possam aprender de Ti nesta noite, e o Teu Espírito Santo trabalhar nos corações, para a glória de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Esse texto nos diz assim: de caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritavam, dizendo: Mestre, Jesus, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, quero compartilhar com vocês 5 posições sobre a gratidão e exercida por este leproso curado por Jesus Cristo, fazendo um paralelo com a nossa vida quando nós também nos voltamos para Jesus Cristo. A primeira é a gratidão. Volta para o seu agradecimento a Deus. Aquele homem curado, ele entendeu que a miséria em que ele vivia e ser curado por alguém tinha que ser alguém que tivesse interesse por ele e amasse ele de coração. E quando ele clamou: Jesus, tem misericórdia de nós, então o que acontece? Ele entendeu que Jesus Cristo se interessou por ele, que Jesus Cristo amou ele. Então ele vai e se prostra aos pés de Jesus Cristo, e agradecendo aquele bem tão especial que ele recebeu e que era imerecido, ele não tinha merecimento nenhum. E eu quero aqui, fazendo um paralelo com a nossa vida, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, nós entendemos que nós não temos condições de nos salvarmos. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. E é uma demonstração sublime do amor de Deus, da graça de Deus para conosco, em que Jesus Cristo veio a este mundo morrer em nosso lugar para nos salvar. Então, nós nos prostramos diante de Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida. E é interessante que quando nós perguntamos para uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como nós, e pergunta: o que você sentiu quando você aceitou Jesus Cristo? Ele diz: olha, eu senti que eu estava flutuando, parece que eu estava voando. Sabe por quê? Porque ele perdeu o peso que estava sobre ele, que era o peso do pecado. E Jesus, então, perdoando, ele ficou sem aquele peso. Agora, então, ele estava leve, ele estava feliz, ele estava cheio de júbilo por ter sido perdoado por Deus. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos diz que o perdão de Deus, ele é gratuito, ninguém precisa pagar. Então, a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. E nós temos agora o segundo aspecto da gratidão daquele homem. Ele volta para a sua adoração a Deus. Ele reconheceu que aquele milagre da cura que ele recebeu era um milagre feito por Deus. Então ele volta, e a palavra de Deus nos diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz, e ele vai e se prostra ali aos pés de Jesus, agradecendo e adorando a Deus pelo benefício extraordinário que ele recebeu e que ele não merecia nada. Aquilo era um presente de Deus, era a graça de Deus se manifestando na vida dele. E nós somos gratos por Deus, porque ele, quando nos salva, ele enche nosso coração de alegria, de paz, de felicidade. É interessante que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele tem o desejo de adorar a Deus. Eu quero contar um exemplo que tem na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 5,
É a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército da Síria, era um homem poderoso, de muito sucesso, mas era um homem leproso. E numa das guerras que ele fez com Israel, ele levou uma menina para a casa dele, e essa garotinha passou a ser serva da sua esposa. É muito provável que essa menina viu a tristeza que existia naquela família, porque o chefe era leproso. Então a menina disse assim: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria. Imediatamente o Naamã ficou sabendo, porque a mulher contou para ele, e ele então pegou um grupo de soldados para acompanhá-lo, e carro cheio de ouro, coisas preciosas, prata, roupas festivais, e ele foi lá para Samaria para encontrar-se com o profeta. E o profeta nem atendeu ele, mandou um recado para ele por um jovem que trabalhava com ele. Falou: manda lá aquele Naamã a mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e ele vai ficar curado. E o Naamã, ele não acreditava naquilo, ele achava que o profeta ia fazer uma coisa especial ali, momento para curá-lo. Ele não se sentia bem em mergulhar no Rio Jordão, lá na terra dele tinha rio muito melhor, mas os seus soldados disseram: pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você fazia. Por que você não faz isso? É uma coisa simples. Aí Naamã humildemente vai e mergulha lá no Rio Jordão, e na 7ª vez ele percebe que ele estava com uma pele como a pele de uma criança, limpa. Havia um júbilo no coração de Naamã. Então agora ele volta para o profeta, e o profeta vai recebê-lo, e ele diz para o profeta: eu quero dar um presente. Ele trouxe um presente, o profeta recusou. Por quê? Porque a obra de Deus não é cobrada, ela é gratuita. Jesus Cristo foi a oferta de Deus para salvar o pecador. Então não tem dinheiro que paga a salvação de uma alma. Então aquele homem disse para o profeta: então eu quero levar daqui uma carga de terra, que lá na minha terra eu vou construir um altar, e para adorar a Deus. Por quê? Porque não existe Deus na terra, a não ser o Deus de Israel. Então ele vai agora adorar esse Deus, e vai feliz para a sua casa. Meus queridos, isso é uma grande realidade. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, há o desejo de nós adorarmos a Deus. E eu vejo, Jesus então um dia foi numa região onde tinha um poço chamado Poço de Betesda, e tinha muitas pessoas necessitadas, doentes, paralíticos ali, e eles acreditavam que se aquela água daquele tanque mexesse, então quem entrasse lá era curado. Jesus aproximou-se de um homem e perguntou para ele: queres ser curado? Ele disse: não tenho ninguém para me colocar lá na água. Então Jesus disse para ele: levanta-te e anda, toma teu leito e vai embora. E aquele homem foi. E depois Jesus foi ao templo, e lá no templo ele encontra aquele homem lá no templo. Ele tinha ido lá com certeza para adorar a Deus, e ele então estava ali, e Jesus se aproximou dele e falou uma coisa muito importante para aquele homem: veja que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o Senhor Jesus está de braços abertos para todas aquelas pessoas que desejam o perdão dos seus pecados, e coloca no coração de cada um essa alegria de adorar a Deus. Isso é muito importante. A terceira razão que eu quero envolver a gratidão daquele homem era a volta para a felicidade. Agora você imagina, ele curado da sua lepra, ele que estava sempre afugentado do meio da sociedade, ele que era chamado de imundo pelas pessoas porque era leproso, agora ele está curado. E eu imagino aquele homem voltando para casa, vendo a sua esposa, seus filhos, abraçando aqueles seus familiares, beijando a sua esposa, seus filhos. Que alegria deve existir no coração daquele homem. É por isso que eu disse aqui a gratidão, a volta para casa. Em 1980, na década de 80, eu fiz um trabalho num leprosário aqui perto de São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, em Judiapeba. E eu conheci o que é o sofrimento de um leproso. É uma coisa bárbara. Naquela época, há mais de
quase 40 anos atrás. E eu sei que quando um homem ou uma mulher que estava ali recebia alta daquele sanatório, imediatamente ele ia para a casa dele. Agora ele estava curado. Era uma felicidade. E é o que aconteceu com esse leproso aqui. A volta para a felicidade. Amigos, quando Jesus Cristo entra nos nossos corações, perdoando nossos pecados, nós queremos ir para a nossa família. A bênção de Deus não é uma bênção, ela é específica para mim, mas ela é aberta para a minha família. Porque a palavra de Deus nos diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a bênção é para a família. É por isso que há o desejo de nós irmos à nossa família para falar de Jesus Cristo para os nossos familiares. Eu quero também falar aqui sobre a quarta razão da gratidão daquele homem. Ele volta, meus queridos, para a restauração social. Veja que a sociedade não aceitava mais ele era expulso da sociedade. Agora ele está curado, ele volta para a sociedade, ele pode dizer para os seus amigos, para os seus colegas, olha, agora eu não tenho mais a doença, eu estou livre, eu estou outro homem. Isso me dá uma alegria. A lepra que o humilhava, agora ele, curado por Jesus Cristo, ele era honrado, ele era amado pelas pessoas. Você já pensou na alegria que uma pessoa taxada de vagabunda, maltrapilha, cheirando mal, mas por ter aceito Jesus Cristo, ela foi transformada por Jesus Cristo e passou a ser uma nova criatura. E em 2 Coríntios 5,17, nós lemos que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, eu quero contar uma experiência para vocês. Em 1968, 69, eu fiz um trabalho na cidade de Bauru, 3 anos eu fiquei ali trabalhando como missionário, então nós tínhamos um trabalho num lugar chamado IPA, Instituto Penal Agrícola. Os presos que iam receber a sua carteira de liberdade, então eles iam ali para o IPA, lá naquela fazenda, e lá eles trabalhavam para ganhar o que eles comiam e assim por diante, e eu fui fazer um trabalho ali. Um dia um pastor amigo falou para mim, eu vou te levar para você conhecer um homem lá no IPA, e nós fomos, era uma fazenda muito grande, então ele ia de carro e desceu, foi, até que chegamos num lugar, e naquele lugar tinha umas casinhas lá bonitas, de tijolo à vista, me lembro até hoje, e tinha um senhor de cor negra, e ele falou, é aqui. Aí nós descemos e fomos conversar com aquele homem, cumprimentamos aquele homem. E quando ele me cumprimentou, eu achei uma coisa estranha, ele não tinha esses 3 dedos. Então ele cumprimentava a gente assim, parecia uma turquesa apertando a mão. Eu fiquei meio indignado com aquele negócio, uma coisa esquisita. Mas sabe quem era aquele homem? Aquele era um homem que tinha um apelido chamado 7 Dedos. É possível que muitos dos que me ouvem agora, talvez até já ouviu falar nesses 7 dedos. E aquele homem era um bandido terrível, era um bandido indesejável, era um malfeitor, era uma pessoa perigosíssima e cometeu muitas atrocidades. E a polícia atrás dele, e ele fugindo da polícia, até que um dia ele foi preso. E lá na cadeia, o que acontece? Ele conheceu o Evangelho, e o Evangelho transformou a vida daquele homem, e aquele homem passou a ser uma nova criatura, e olha que coisa maravilhosa, nova criatura, funcionário do governo, e morando lá naquele lugar. E agora ele vivia com a família, com seus filhos, e cuidava de cabrito, de carneiro, de pato, de galinha, e trabalhava para o governo. E é a obra que Deus faz, só que, meus queridos, ele não era mais chamado de 7 dedos, agora ele era chamado pelo nome dele, Benedito de Lima César. Olha, procura no Google que você vai conhecer a história do Benedito de Lima César. Foi a obra que Deus fez no coração daquele homem, e Deus faz exatamente isso. A lepra, o pecado, a lepra afasta o homem da família e da sociedade. O pecado joga o homem no chão, na lama, na infelicidade. Mas Deus levanta o homem, transforma ele pelo poder do Evangelho.
E isso é uma grande bênção, e eu tive essa experiência maravilhosa de conhecer o Sete Dedos. Convidamos ele para ir numa congregação, dar um culto, e nós achamos que ele ia contar um testemunho enorme. Chegou lá, ele ficou de pé e levantou as mãos assim, e sentou. Aí nós falamos: o senhor não vai dar o testemunho? Ele falou: já dei. Por quê? Porque Sete Dedos está aqui, é só obra de Deus para fazer isso. Esse é meu testemunho. Então, uma mulher chamada Maria falou: queria falar uma coisa, senhor. Sabe que nós aqui, nós oramos muito para o senhor nunca vir aqui, mas agora o senhor pode vir quando o senhor quiser. A obra de Deus é exatamente assim, ela transforma a vida da pessoa, ela muda tudo. Agora, meus queridos, eu quero encerrar essa meditação com vocês, contando a quinta gratidão, quinta maneira da gratidão, a volta para a sua regeneração. Aquele homem, quando viu que ele estava curado, ele volta-se para Jesus Cristo, ele cai com o rosto lá no chão, bota o rosto no chão, ele estava, em outras palavras, ele estava dizendo: Jesus, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou indigno de qualquer coisa, e eu estou aqui nos teus pés, porque eu reconheço que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu és poderoso, que tu se interessou por mim, tu me amaste e me curou graciosamente. Então, aquele homem estava muito feliz, ele estava muito contente. Então, era a transformação da vida dele. Veja, e eu encontrei na Bíblia várias citações interessantes. Várias vezes Jesus falou: levanta-te. E nós encontramos Jesus entrando numa cidade chamada Naim, está em Lucas 7, 13, 14, e lá nesse texto, o Senhor Jesus vai encontrar um enterro, e vão levando o filho de uma viúva para sepultar. Ele vai lá, toca no esquife e fala para aquele jovem que estava ali: levanta-te, e o jovem levantou. Ele recebeu vida de Jesus Cristo, ele estava morto. Um homem que era chefe da sinagoga, chamado Jairo, a filha dele estava muito doente, à morte, e ele vai procurar Jesus, e chama Jesus para ir à sua casa, para curar sua filha. E Jesus vai, no caminho chega alguém e diz: olha, não adianta agora Jesus ir, porque a sua filha já morreu. Jesus disse: não, vamos lá, ela vive. Chegou lá, ele falou para aquela menina: levanta-te, e aquela menina levantou, recebeu vida. E quando Jesus Cristo disse para esse homem: levanta-te, a tua fé te salvou, levanta-te e vai. Então esse homem, com certeza absoluta, ele recebeu o perdão de Jesus Cristo. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: o leproso curado de sua lepra, ele levanta-se e vai. Ele vai para onde? Ele vai para a sua família, ele vai para a sociedade, para os seus amigos, para o seu trabalho, ele vai adorar a Deus, ele vai reconhecer a bênção de Deus na vida dele, ele vai testemunhar do que Jesus Cristo fez na vida dele. E Jesus faz isso também na nossa vida, e é tão interessante nós observarmos que a palavra de Deus, ela não diz o nome desse homem. E é muito providencial que ela não tenha dito, porque esse homem, de uma certa maneira, ele simboliza cada um de nós que somos pecadores. Ele estava separado de tudo por causa da lepra, e nós, pior, nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, e ele também. E ele se rendeu aos pés de Jesus, e Jesus disse: levanta-te e vai. E é o que Jesus Cristo diz para cada um de nós: levanta-te e vai. Vai para a tua casa, vai para a igreja, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus pelo benefício que você recebeu, vai para os seus amigos, conta para eles o que Jesus Cristo fez, vai para o seu trabalho, conta para o seu patrão o que Jesus Cristo te fez. Isso é glorioso. E é isso que Deus espera de cada um de nós. É muito provável que, de quem está me ouvindo nesta noite,
Muitos já se levantaram e já foram para Jesus Cristo. Mas é muito provável que existam pessoas também que ainda não fez ou não tomou essa decisão de levantar-se e ir para Jesus. Ir lá entregar o coração para Jesus Cristo. E vamos dizer que neste momento você está sentindo o desejo, eu quero entregar o meu coração para Jesus Cristo. Faça isso. Se o lugar que você estiver, você não tem coragem de se ajoelhar e entregar o seu coração para Jesus Cristo, chega na tua casa, entra no quarto, fecha a porta, se ajoelha, entrega seu coração para Jesus e diga a Jesus: Senhor, eu sou um pecador perdido, eu estou cansado, eu estou carregando um fardo muito pesado, eu quero ser aliviado, e pela tua graça, pela tua misericórdia, faça isso para mim, eu te aceito como meu Senhor, como o Salvador da minha alma. Queridos, aqui na nossa igreja tem um grupo de pessoas que vem a este púlpito para pregar. Nós temos o pastor da nossa igreja, o titular, que é o pastor Sérgio. Nós temos que vem aqui o pastor Edmilson, que é o vice-presidente da igreja. Tem a mim, pastor Adelair, que faço parte da equipe. Nós temos aqui 3 colaboradores preciosos e 2 estudantes se preparando para o ministério. Um estudante é o Reginaldo, o outro é o Arthur. Os irmãos que colaboram, nós temos o William, temos o Daniel e temos o Eduardo. E de repente, você ouvindo a mensagem de qualquer um de nós, e você fala: eu gostaria de conversar com esta pessoa. Daqui a pouco você vai ver, vai aparecer um QR Code e lá embaixo tem um telefone, que é o telefone do WhatsApp da nossa igreja, 978927337. Então, anote, e lá você escreva: olha, eu quero entregar meu coração para Jesus, ou eu entreguei meu coração para Jesus, eu quero conversar com o pastor fulano de tal, quero conversar com tal pessoa. Você vai receber depois um telefonema e essa pessoa vai te dar toda a atenção, todo o carinho e o amor que você precisa. E vai te ajudar no seu crescimento espiritual, para você ser um bom testemunho de Jesus e ser uma bênção para as pessoas que rodeiam você. E eu quero aqui encerrar esta meditação com vocês, orando e pedindo que Deus esteja nos abençoando. Bondoso Deus e Pai Celestial, eu te louvo, te adoro e te agradeço, Senhor Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Por quê? Porque tu és um Deus grande e maravilhoso que nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus mostrou a sua idoneidade, mostrou a sua coragem e mostrou também a sua disposição em dar a vida por nós. Por quê? Foi preso, bateram nele, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, fizeram ele carregar uma cruz. Chegaram lá, pregaram ele na cruz, humilharam, tirando a roupa dele, e também ofenderam ele, dizendo: desce daí que nós vamos acreditar em ti. Mas Jesus Cristo não desistiu de cada um de nós, e ele foi até o fim. E quando consumou a sua obra, ele disse para o Pai: Pai, tudo está consumado, a obra está completa. Ninguém, em outras palavras, ninguém mais precisa fazer coisa alguma para ser salvo. Basta aceitá-lo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida. E eu oro para que esta grande bênção entre no seu coração, na sua vida e na sua família, e que você seja uma pessoa abençoada por Deus. Não esqueça, Jesus não desistiu de você. Sofreu o que sofreu e permaneceu firme e cumpriu a obra que te dá a felicidade, que te dá a paz e a bênção para o seu coração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus abençoe a todos.